Hoje nós iremos manter um pouco mais os olhos fitos na cruz e falar sobre Cristo, a nossa redenção. Mateus 20, 28. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir, ênfase agora, e dar a sua vida em resgate por muitos. Dentre muitas palavras importantes que aparece nas Escrituras para descrever a obra da redenção, a obra da salvação de Deus por meio de Jesus Cristo, 3 delas são muito importantes de serem compreendidas. Quais são essas 3 palavras que muito aparecem para descrever a obra de Deus por meio de Jesus Cristo, a obra da salvação? Redimir, resgate e redenção. Se você ler o Novo Testamento, você vai ver que sempre vai aparecer essas palavras quando está falando a respeito da obra da salvação operada por Deus por meio de Jesus Cristo. Sempre vai ser falado de redimir, resgate e redenção. Uma rápida definição das palavras. A palavra redimir é derivada de um verbo latino, cujo significado é de novo comprar. É uma palavra composta latina. Redimere, na língua portuguesa, né? A pronúncia. Esse re aí é um prefixo que significa de novo, e emere, comprar, comprar de novo. Redimir alguém é comprá-lo de volta depois de ter sido vendido como escravo ou levado cativo. Esse é o significado da palavra redimir. Comprá-lo de volta depois dessa pessoa ter sido levado ou vendido como escravo ou um cativo. Um redentor é alguém que redime o outro. Então, o redentor é aquele que compra. Aquele que é redimido, ele é redimido do seu estado de cativo, de escravo. E este redentor vai lá e paga um preço por ele e compra. Um resgate se refere ao pagamento que é feito. Ou seja, a redenção refere-se à libertação que foi comprada. Nas Escrituras é muito claro isso. Cristo é o redentor que comprou a redenção para o seu povo através da oferta da sua própria vida como resgate. Vou repetir. Nas Escrituras, Cristo é o redentor, aquele que comprou a redenção do seu povo, redimiu o seu povo, através da oferta da sua própria vida como resgate. Isto é, a vida de Cristo foi a moeda dessa transação. Como a gente vai ver aqui, lá em 1 de Pedro, capítulo 1, vai dizer que vós fosse comprado por um alto preço, não com sangue, não com coisas corruptíveis como prata ou ouro, pedras preciosas, mas com o precioso sangue de Cristo, como o cordeiro imaculado e sem defeito, sem mácula. Ou seja, a vida, o sangue de Cristo foi a moeda usada para comprar a libertação do seu povo. E Cristo foi o próprio comprador. Então, basicamente, é isso que significa. Cristo é o redentor que comprou a redenção do seu povo através da sua própria vida, o entregando como moeda de compra, a fim de resgatá-lo, o seu povo, da escravidão, do cativo, que foi o seu próprio sangue. Vamos lá, vamos ver essa questão de Cristo sendo redentor e resgate. Irmãos, as Escrituras deixam muito claro que Cristo tanto é o redentor, aquele que compra, o redentor do seu povo, quanto o resgate por ele. Ou seja, Cristo é o redentor do seu povo e sua própria vida foi dada como pagamento pelo resgate. Vamos ver aí o próprio texto base, 20 e 28 de Mateus. No finalzinho diz aí: Cristo veio para dar a sua vida em resgate por muitos.
Interessante aí que no finalzinho, né? Por muitos, não por todos, né? Por muitos, não por todos. Ou seja, é aquilo que nós cremos de acordo com a nossa fé, né? A fé histórica, a fé dos apóstolos. Cristo é o bom pastor que deu a sua vida pelas... Elizabeth? Cristo deu a sua vida pelas... Sendo ele o bom pastor? Ovelhas, não pelos bodes. Certo? Cristo deu a sua vida como bom pastor pelas ovelhas e não pelos bodes. Então, por isso que muitos textos do Novo Testamento vai mostrar claramente aí essa expressão, por muitos. Naquela passagem lá da ceia, Jesus pega o cálice e diz assim: esse cálice esse cálice é o sangue do Novo Testamento. É o quê? Aliança. Esse cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue, que é derramado por muitos. Então veja, não todos, mas muitos. Isso significa uma redenção particular, uma redenção específica. Então exatamente aqui aparece isso. Então, da palavra grega lutron, que é derivada do verbo soltar, era usada uma referência ao alargamento, soltura de roupas, armaduras, laços e assim por diante. Mas no contexto de Mateus 20 e 28, refere-se ao preço pago pelo resgate de um escravo ou cativo. O resgate que Cristo pagou pela redenção do seu povo foi sua própria vida. Esse foi o preço, essa foi a moeda que ele usou. Vamos ver outro texto aí? Vamos pedir para a irmã Lúcia, Ana Lúcia. 1 Timóteo, irmã, 2, 5 e 6. ênfase aí no versículo 6, né? 1 Timóteo 2, 5 e 6. O qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Só que isso todo aqui a gente deve entender dentro do contexto, está se referindo a velhos, idosos, jovens e crianças, ricos e pobres, é questão de classes. Oi? Sem distinção de povos, no caso. Então essa palavra aí, resgate, no grego, né, se refere ao preço que é pago em troca da liberdade de outro. Em troca, veja, é alguém que se entregou para ser condenado no lugar de outro, a fim de que este outro para o qual ele se entregou seja liberto. Entende? Preço que é pago em troca da liberdade de outro. Então Cristo fez o quê? Ele se tornou maldito para que para aqueles para o qual ele morreu, pagando o preço da redenção, os tornasse benditos. Tu vê essa troca, né? Cristo se coloca no lugar do seu povo, assumindo a penalidade dos seus crimes, que é a aplicação da lei, que é a morte. Morre no lugar deles, se coloca no lugar deles, a fim de que estes, os quais ele se coloca no lugar, em favor dos quais, sejam libertos. E assim, consequentemente, resgatados, redimidos, libertados. Então é um preço que é pago em troca da liberdade de outro. Veja aí, irmã Leda, leia para a gente, irmã, Atos 20 e 28. Se deixa aqui deixar muito claro a transação, né?
Atos 20 e 28, irmã Leida. Aqui o contexto é Paulo, né, falando com os presbíteros de Éfeso e os orientando a respeito do rebanho de Deus, as ovelhas de Cristo. E aí no finalzinho ele vai deixar algo muito interessante aí, no finalzinho do verso 28. É um pouco maior, né? Atos 20 e 28. Veja, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, ele orientando aos presbíteros de Éfeso, para pastoreardes a igreja de Deus, o qual, aqui até a divindade de Cristo é ressaltada, né? Ele diz, uma igreja de Deus, o qual, ou seja, este Deus, comprou com o seu próprio sangue. Então veja, a igreja, ela foi comprada, e a moeda usada para a compra da igreja foi o sangue do próprio Filho de Deus. Não foi ouro, não foi prata, como nós iremos ver daqui a pouquinho. Irmãos, Cristo não apenas redimiu a igreja, ele a redimiu para si mesmo. Esse texto aqui de Timóteo mostra que ele redimiu, ele comprou, né, a igreja com o seu próprio sangue. Mas não somente isso, a Bíblia também vai revelar em 1 de Pedro 2,9 que ele comprou a igreja para si mesmo. Diz assim: vós porém sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então ele comprou com o seu próprio sangue, mas comprou este povo para si mesmo. E aí 1 de Pedro 2,9, como acabei de ler, vai mostrar que este povo que Cristo comprou com o seu próprio sangue é um povo de propriedade exclusiva de Deus. Veja que coisa, a igreja aqui é chamada de igreja de Deus, a qual ele, Deus, comprou com o seu próprio sangue. Essa é uma forte referência à divindade de Cristo. O homem que derramou seu sangue no Calvário foi a plenitude da divindade na forma corpórea. O sangue que ele deu pela nossa redenção era de valor, portanto, infinito. Valor infinito. Porque este homem que morreu naquele Calvário, ele não era somente homem, ele era também divino. Então tinha um valor inestimável, infinito, e ele pagou o resgate pelo seu povo com o seu próprio sangue. 1 de Pedro 1, 18 e 19. Senhora Socorro, irmã Socorro, leia para a gente, irmã Socorro. 1 de Pedro 1, 18 e 19. Olha para aí que coisa. Aqui Pedro está ensinando a respeito da santidade, chamando o povo a viver em santidade, o contexto dessa passagem. E aí ele vai apelar ou fundamentar a razão para a qual o povo de Deus devia viver em santidade em imitação ao próprio Deus, né? Nos versículos anteriores vai dizer lá, porque sede santo, porque eu sou santo.
Assim como é santo aquele que vos chamou, sede santo também em toda a vossa maneira de viver. Sede santo porque eu sou santo. Então, mais para frente, quando chega no versículo 18, Pedro ele vai fundamentar essa exortação, apontando para o alto valor que foi pago pelo povo de Deus, que fundamenta a razão, do nosso empenho e esforço para viver uma vida de santidade em resposta ao grande amor e o grande preço que foi pago em nosso favor. A palavra aí precioso vem de uma palavra que se refere a algo de grande valor, algo digno de honra e estimado ou especialmente querido. O precioso sangue de Cristo está em forte contraste com todas as coisas corruptíveis que os homens podem tentar oferecer pela sua salvação. Então Pedro fala: não foste comprado com coisas corruptíveis como ouro e prata, mas com o sangue de Cristo. Ele coloca em oposição, em um forte contraste com as coisas perecíveis, que os homens porventura poderiam se valer dela para querer merecer a salvação ou ganhar a salvação, mas ele fala: isso aí é corruptível, isso aí é perecível, isso não vale nada. E ele agora aponta e dá a ênfase no sangue de Cristo. Salmo 49, versículos 7 e 8 diz assim: ao irmão verdadeiramente ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima e cessará a tentativa para sempre. Aqui o salmista vai destacar claramente a vaidade das riquezas, e ele vai mostrar claramente de que essas riquezas não têm poder para remir a alma de ninguém. Um irmão não pode por suas posses, por suas riquezas, pagar através dela pelo resgate da alma de ninguém. Então a vaidade das riquezas, Salmo 49, versos 7 e 8, pode ler lá depois, você vai ver isso. Pois a redenção da alma deles, do irmão, é caríssima e cessará a tentativa para sempre. Por quê? Porque as coisas perecíveis, as coisas corruptíveis, a prata, o ouro, as pedras preciosas, não são de valor para remir a alma de ninguém. E aí voltamos para Pedro, somente o sangue precioso, sem defeito, sem mácula de Jesus Cristo. Agora, irmãos, precisamos entender algo que é normalmente muito falado hoje em dia. E a pergunta é a seguinte: a redenção do povo de Deus é fato consumado? Ou a dívida pelo pecado do povo de Deus não foi paga integralmente? A redenção do povo de Deus, a dívida que o povo de Deus tinha, ela foi paga totalmente, integralmente já? Ou ainda temos alguma dívida para pagar a fim de receber a salvação? Vamos lá, respondam. Foi paga a saúde? Está tudo consumado, socorro. Exato. E aí, Rose? Tem alguma dívida ainda para que pagamos, o povo de Deus? Ou já está tudo pago? Já está tudo consumado? Exatamente, irmãos. E a gente muitas vezes usa uma linguagem que traz a ideia no meio evangélico que precisa ainda ser feito. Por exemplo, é comum em músicas cristãs, entre aspas, gospel, dizer que está pagando preço para ir para o céu. Puxa, não faz sentido. Pagando preço, tem que pagar preço para chegar lá. Puxa, como assim? Então quer dizer que é por mérito? É por alguma coisa que eu faço? É por obras? Ou é por aquilo que Cristo já fez na cruz? João 19:30, o texto que a irmã Socorro aí fez alusão, diz assim: quando pois Jesus tomou o vinagre e disse: está consumado, inclinando a cabeça rendeu o espírito. As palavras aí, está consumado,
formam, irmãos, a mais poderosa declaração de libertação que o mundo já conheceu. Deixa eu fazer um paralelo aqui com um fato histórico. Talvez vocês não lembram mais. Quando ocorreu a libertação, ou quando foi o fim da escravatura no Brasil, a escravidão no Brasil? Vamos lá, quem lembra aí? Aula de história. Vamos, saúde. Aula de história. Quando cessou, qual ano cessou a escravidão no Brasil? Quem falou? Qual ano? Qual ano? Bora lá, Verônica. Puxa na memória. Vamos lá, vamos lá. Gabi? Bora. Qual ano, Gabi? Cessou a escravatura no Brasil. Escravidão, fim da escravidão no Brasil. Como nele? 1888. 1888. Vamos aprofundar mais um pouco. Qual a data? Melhor, antes. 13 de maio. Olha, Felipe dando a cola a ela. Muito bem, irmãos. 13 de maio de 1888 foi o fim da escravidão no Brasil, por uma lei promulgada por quem? A mãe de saúde, Princesa Isabel, não é? Como é o nome da lei? Lei Áurea. Irmãos, a história relata que foi dias de festa. Dias de festa. Quando a Princesa Isabel, né, que era a filha de quem? Dom Pedro II. Filha de Dom Pedro II. Ela assina a Lei Áurea, declarando no território brasileiro a libertação dos escravos. E foi festa no Brasil. Festa. Todas as ruas, todas as cidades estavam em festa. Apesar de haver algumas discordâncias, né? Principalmente os donos de terra, porque eles se variam da mão de obra dos escravos, que era de graça. Era escravo deles, então trabalhava de graça, a mão de obra era livre. E aí, quando a Princesa Isabel, declara a Lei Áurea, todos os escravos, consequentemente, estão libertos. E aí, os senhores da terra tiveram um certo prejuízo, né? E aí, por isso que houve alguns embates, mas o fato é que o fim se deu da escravidão e foi uma grande alegria. Porque alguém assinou uma lei, declarou uma lei, em paralelo ao que Cristo fez. Quando Cristo morre naquela cruz, ele diz assim: está consumado. Toda a dívida foi paga. O meu povo não deve mais nada. Que coisa maravilhosa, né? Como é que devemos responder a isso? Com festa, com alegria, com gozo, com graça, com felicidade, porque nós não temos mais dívida a pagar diante de Deus. Nós somos considerados justos diante de Deus. É como se nós não tivéssemos mais pecados nenhum diante de Deus, porque toda a nossa dívida, todos os nossos pecados já foram pagos por Cristo de uma vez por todas, da sua morte. Os nossos pecados do passado, do presente, os nossos pecados do passado, do presente e do futuro foram completamente pagos. Por isso que Cristo naquela cruz, ele diz assim, tetelestai, que é a palavra grega para consumado, ou seja, está pago, a dívida foi quitada do meu povo. É um grito de libertação ali na cruz. O rei Jesus assina um decreto dizendo assim: esse meu povo, que era um escravo,
que eram cativos do pecado, do mundo, do diabo, eu os comprei com minha própria morte, com meu próprio sangue, com a minha própria vida, e declarou a libertação do seu povo. A frase aí, está consumado, significa terminar, realizar ou cumprir, trazer a um fim ou uma conclusão, realizar o ato final ou ação que completa um processo. Então, irmãos, a gente não paga preço para ir para o céu, não. Quem já pagou foi Cristo. Tanto é que a salvação é pela graça mediante a fé. E pela fé nós somos declarados justos, justificados pela fé no Filho de Deus, por tudo aquilo que Ele é, o Filho de Deus, e tudo aquilo que Ele já fez por nós naquela cruz, morrendo na cruz do Calvário para pagamento da nossa dívida. Então, se a libertação da escravidão no Brasil resultou em uma grande festa, quanto mais a libertação do pecado, da condenação, do diabo, do mundo, o que deveria resultar nestes povos que foi liberto, hein? Hoje, dia do Senhor, é dia de celebração, dia de festa. O povo dele deveria estar alegre por causa disso, pelo que ele já fez por nós. Hebreus 9:12 diz assim: não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtida eterna redenção. Cristo obteve para o seu povo eterna redenção. Em virtude da sua morte, Cristo subiu ao céu para ser mediador do povo de Deus. Na frase, tendo obtido eterna redenção, no final daí do versículo, podemos vislumbrar duas grandes verdades, irmãos. A primeira é que nossa redenção não é temporária, mas eterna e imutável. Eterna redenção. É uma redenção que não é temporária. Ela é eterna e absolutamente imutável, irrevogável, não muda. A segunda verdade é que nossa redenção já foi adquirida, está segura. Portanto, irmãos, à luz de todas essas verdades, podemos ter toda a certeza que Cristo tanto é o Redentor do seu povo, quanto o resgate por eles. Ou seja, Cristo é o Redentor do seu povo, e sua própria vida foi dada como pagamento pelo resgate. Pagamento pelo resgate. Em paralelo ainda com esse fato histórico do nosso Brasil, seria semelhante mais ou menos a, em vez da princesa Isabel declarar uma lei, se ela morresse para a libertação daqueles escravos, seria um paralelo semelhante ao que Cristo fez. Ela só promulgou uma lei, né? Enquanto Cristo morreu por eles. Porque a gente já estudou no estudo passado aqui, né? Sobre a necessidade da morte de Cristo. Era necessário que Cristo morresse para a satisfação das exigências da lei de Deus. Vamos caminhando para o fim. Vamos ver agora a redenção sobre a penalidade da lei. Todo homem violou a lei de Deus e está exposto à sua pena ou maldição. Jesus Cristo redimiu o seu povo da maldição da lei, pagando a pena com a sua própria vida. Vejamos o seguinte, vamos abrir aí Gálatas 3:10. Vamos ver a redenção sobre a penalidade da lei. Gálatas 3:10, irmãos. Diz como, Verônica?
Esse verso aqui vai mostrar claramente em que toda a raça humana está debaixo da maldição da lei de Deus. Todos, sem distinção, sem exceção, estão debaixo da maldição da lei de Deus. Por quê? Ele vai explicar. Porque é maldito todo aquele que não permanecer em todas as escritas no livro da lei para praticá-la. Ou seja, a lei exige obediência perfeita. A lei exige obediência perfeita. E a consequência lógica disso é que se eu não sou perfeito em obedecê-la, eu consequentemente sou colocado debaixo da sua maldição. Paulo usa aí as palavras permanecer e praticar nesse versículo, como nós lemos, para enfatizar que a lei requer uma obediência contínua, perfeita e prática. O menor deslize põe o homem sob a maldição da lei. E a palavra aí maldição vem de uma palavra grega que também pode ser traduzida como praga, imprecação ou amaldiçoar. Significa julgamento divino e condenação no nível mais grave, ou ato de condenar alguém à punição ou destruição. Então veja, todos os homens, pela simples razão de não conseguir em momento nenhum obedecer perfeitamente, continuamente e praticamente a lei de Deus, estão debaixo da maldição da lei. Todas as imprecações, todas as penalidades, todas as pragas, lá de Deuteronômio 28, as pragas do Monte Ebal, a maldição do Monte Ebal recai sobre todos aqueles que quebraram a lei. Veja que coisa. Essa é a triste, mas a realidade, condição de todo ser humano que no momento não estão em Cristo. Estão debaixo da maldição. Porque ainda estão debaixo do pacto de obras. Naquele primeiro pacto feito com Adão, que é um pacto condicional, onde é exigido e onde há necessidade da pessoa obedecer perfeitamente à lei de Deus, no pacto de obras. Portanto, é que o nome do pacto é pacto de obras. Ou seja, depende da obediência do homem, do esforço do homem. Mas a gente sabe que, uma vez que Adão pecou, todos se corromperam e não têm a mínima condição de cumprir perfeitamente a lei de Deus. E todos são colocados debaixo da maldição da lei de Deus. A não ser que esta condição seja mudada. A pessoa saia debaixo da representatividade do primeiro Adão, com ele foi feito o pacto de obras, e pela fé seja subjugado ou esteja debaixo agora do pacto de graça feita com o segundo Adão, Cristo, que é um pacto de graça. Não se exige nada do homem para a salvação, apenas arrependimento e fé em Jesus Cristo. Crer naquilo que ele fez. E aí a pessoa é justificada pelos méritos de outro, não pelos próprios méritos. Agora, irmãos, o que levou o povo de Deus a ser redimido dessa condição e como Cristo alcançou essa redenção para o seu povo? Versículos subsequentes aí, Gálatas 3,13, vai responder essa pergunta, deixa claro. Deixa eu ler aqui, que já é 11 horas, vamos adiantar um pouquinho. Diz assim, Gálatas 3,13: Cristo nos resgatou da maldição da lei. Cristo nos resgatou da maldição da lei, nos libertou, nos comprou. Como? Fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Então, como foi que Cristo alcançou a redenção para o seu povo? Se colocando no lugar do seu povo que estava debaixo da maldição. Então ele se coloca no lugar do seu povo que está debaixo da maldição, a fim de resgatá-lo, de libertá-los, para que o seu povo fique agora numa condição de abençoado, de justificado. A palavra aí resgatou
significa comprar, pagar o preço ou recuperar algo ou alguém do poder de outro. Era uma palavra frequentemente usada em referência à compra da liberdade de um escravo. Sob a lei do Antigo Testamento, os criminosos eram levantados em madeiros e estacas como um sinal de que foram amaldiçoados por Deus. Deuteronômio 21, 23, está lá essa lei. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. 21, 23 de Deuteronômio. Que era a consequência daqueles que estavam debaixo da maldição de Deus. Um criminoso era punido, ele era colocado em uma estaca, pendurado à vista, para que todos vissem publicamente sua vergonha, o seu escárnio, como uma manifestação, uma evidência de que ele era alguém amaldiçoado por Deus. Então Cristo fez isso. E por que Cristo foi considerado e se fez maldição? Não pelo pecado dele, mas porque ele assumiu o pecado do seu povo e foi levantado no madeiro publicamente, para que todos escarnecessem dele, para que todos vissem ele como um maldito de Deus, um amaldiçoado. Não pelos seus próprios pecados, mas pelos crimes que o seu povo praticaram, ele assumiu. Ele tomou sobre si os nossos pecados, conforme Isaías 53, para que nós recebêssemos a bênção da sua justiça perfeita, em cumprimento à lei de Deus. Colossenses 2, 13 e 14. E a vós outros que estavas mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. 14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-a na cruz. A palavra aí, escrito de dívida, que vem de uma palavra, ela era frequentemente usada em referência a uma nota escrita, reconhecendo uma dívida em dinheiro ou uma acusação por escrito contra um criminoso. Então a expressão aí, escrito de dívida, era uma nota escrita, um documento assim. Isso nos termos da sociedade se usava dessa forma, né? O escrito de dívida era um documento escrito onde se reconhecia, se evidenciava, se testificava. Provavelmente se refere às exigências legais da lei que eram contra nós como resultado da nossa desobediência. E aí o termo que aparece cancelado, né? Tendo cancelado, vem de uma palavra que significa limpar, apagar ou desfazer. Cristo limpou, apagou e desfez toda a nossa dívida para com Deus e a sua lei. Que maravilha! Cristo apagou, limpou, desfez toda a nossa caderneta de dívida diante de Deus. Tinha lá uma caderneta assim, ó, uma nota tamanho do trem, como diz o ditado, né? Contra nós, de dívida que nós devíamos. Mas Cristo vem, pega toda essa nossa dívida e paga ela naquela cruz. Morre por ela. Como ele é exigido pela lei. Aquele que pecar, este morrerá. Cristo não tinha pecado, mas ele morreu porque pegou a nossa dívida, os nossos crimes, e pagou eles naquela cruz. Pois a lei era contra nós, nos acusando, nos apontando e exigindo que nós morramos. José. Como aquela parábola do comedor e do passivo. O menor que fosse entre aspas, a dívida nossa, mas a lei exige que se pague, né? Isso daquele outro. Até o último centavo. Até o último centavo. Né? Jesus, assim, né? Representa ali na cristã daquela dívida tão grande que a gente tinha, né? Assim,
naquele aspecto lá da efetuou no caso da dívida, né? Lá. Sim. Nesse Pois é, meu, pois é. Isso é maravilhoso. Para terminar, irmãos, por sua morte no Calvário, Cristo pagou nossa dívida e satisfez cada exigência contra nós. Ou seja, a exigência da lei, né? A lei exigia que a gente morresse, pagasse cada centavo, e Cristo pagou. A frase encravando-a na cruz, alguns acreditam que se refere ao costume de colocar em escrito da dívida em um lugar público para todos verem, uma vez que a dívida estivesse paga. Então alguns interpretam encravando-a na cruz assim: quando alguém pegava essa nota lá, que era a dívida dele, e pregava assim no lugar alto e público, para que todos vissem que a dívida dele estava paga. Então alguns interpretam encravando na cruz, foi exatamente isso que Cristo fez. Cristo pegou toda a nossa dívida e foi pendurado no madeiro publicamente para dizer: a dívida deles estão paga, eles não devem mais nada. Veja aí que coisa. Um ato público, uma declaração pública, um testemunho público, uma manifestação pública de que aqueles para os quais eles estavam pagando a dívida, ele estava morrendo em favor deles, eles não devem mais nada. Está quitado, né, Elizabeth? Está quitado. Quando o Boaz resgatou Noemi, né? O ato, né? A cidade, né? Exato, Resgatou lá o primeiro dia, a cidade foi de lá. Exato, exatamente. Ali é uma figura de Cristo com a igreja, né? Boaz e Noemi. Então é exatamente isso o que Cristo fez. Ele expôs publicamente o escrito de dívida que era contra nós. E o papel foi o seu próprio corpo, onde ele pegou e assumiu todo o nosso crime, toda a nossa dívida, e disse assim: olha, está sendo rasgado, viu, a dívida deles. Morreu, né? Aí no sermão passado a gente viu que o corpo de Cristo foi rasgado, né? Como o véu do templo que separava o santo dos santos, que impedia o acesso, era bem limitado, ele foi rasgado, que aquilo ali era uma figura do corpo de Cristo que foi rasgado naquela cruz, trucidado naquela cruz. E aqui também a figura que demonstra para nós, dentro desse assunto aqui, ela é como se fosse a nota, Cristo como se fosse a nota que estava escrito todas as nossas dívidas, ele estava sendo rasgado ali, pagando toda a nossa dívida, morrendo naquela cruz por nós. E ele expondo isso publicamente, né, para que todos vissem que o povo dele não devia mais nada, as ovelhas ele estava comprando, ele estava resgatando com sua própria vida. O objetivo era justificar o devedor e assegurar que nenhuma outra cobrança pudesse ser feita contra ele. Nossa dívida foi paga pela morte de Cristo. A lei não pode mais fazer nenhuma cobrança contra nós. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Por isso que Paulo vai dizer em Romanos 8, verso 1: portanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por que não há mais nenhuma condenação? Porque toda dívida nossa já foi quitada, foi paga completamente, cada centavo. E essa moeda foi o sangue do próprio Cristo. Ele pagou com sua própria vida, morrendo em nosso lugar. Amém. Não tem alguma pergunta? Oi. Faz lembrar daquele feito bem atrás, quando eu fui para o Egito, né? Tem aquele ritual de pagar os animais, tem o próprio Cristo, né? Sim. Na verdade, Hebreus vai falar que sangue de bodes e de carneiros jamais pode expiar pecado, não pode perdoar pecado, né? Então, se Cristo não viesse,
e tivesse feito uma única vez por todas o sacrifício de si mesmo em favor do seu povo, então até hoje estaria se oferecendo animais no templo, né? Bodes, carneiro, não para expiar verdadeiramente o pecado, mas para apenas aplacar por um momento a ira de Deus sobre o povo, para Deus não consumisse o povo na sua ira. Mas tudo aquilo ali era apontava, né? Era uma sombra, uma figura daquilo que Cristo faria lá na frente, daquilo que Deus faria com o seu filho, sobre o seu filho e por intermédio do seu filho lá na frente. É aquilo, uma figura muito clara. Fala, meu irmão. Aí a igreja católica, né, o senhor vai lá, essa vontade, você pode ter que, Pois é. Davi, o Salmo 51, se sangue de animais agradasse ao Senhor, ele daria. Né? Não, Exatamente. Senhor, um coração Exatamente. Tem uma história no Antigo Testamento, Gênesis 22, Abraão e Isaac, em que Abraão vai oferecer Isaac, a pedido do próprio Deus. E aí ele é obediente, leva lá no Monte Moriá. Isaac voluntariamente também se entrega à vontade do pai, prepara o altar, e quando ele estende a mão com um cutelo para matá-lo, sacrificá-lo, aí vem a voz, né? Não faça isso, porque agora eu sei que temes a Deus. Aí aparece um cordeiro assim, agarrado pelo chifre nos arbustos, fala, oferece no lugar dele. Aquele cordeiro era Cristo. Então aquele cordeiro preso ali, que foi oferecido depois no lugar de Isaac, era um tipo de Cristo morrendo no lugar dele. Mas na verdade aquela história ali, ela se conclui há vários anos depois, na cruz do Calvário, em que Deus, e ali naquela história é representado por Abraão, pega o cutelo da mão de Abraão, coloca a Isaac, Cristo, filho da promessa, sobre o altar, a cruz, e ele defere o golpe final. Ele pega o cutelo e sacrifica o próprio filho. Foi o que Deus fez para salvar pobres pecadores como nós. Todos os nossos crimes. Imagina aí assassinato, assalto, mentira. Então imagina assassinato, mentira, assalto, roubo, engano, estupro, todo tipo de pecado. Imagina aí, dos mais terríveis que você pode imaginar, estava sobre Cristo. Ele morreu pagando por tudo isso, por conta de tudo isso. Todos os pecados do próprio povo dele, ele estava carregando. Então, irmãos, assim Cristo nos libertou, morrendo com sua própria vida. Ele nos redimiu, ele nos comprou com um alto preço, não com coisas corruptíveis, mas com o seu próprio sangue, com a sua própria vida. E isso deveria nos constranger muitíssimo e empenhar todas as nossas forças, não para ser salvo pelos nossos méritos ou obras, mas para viver uma vida agradável a Ele, em resposta, em gratidão a tudo que Ele já fez por nós. Eu penso que não é algo pouco, é algo que nos constrange, como o apóstolo Paulo diz, né? O amor de Cristo nos constrange. Amém.